Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Leonardo Daciolo e hoje a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre a mecânica dos solos, né? Essa área da geotecnia tão importante, né? Aonde que a gente pode aplicar isso na engenharia civil? Como que esse conhecimento se relaciona, né, com os outros temas aí que nós temos nessa área tão bonita que é a engenharia? Bom, vamos lá. O que que tem em comum entre essas imagens? Né, ali a gente tem Torre de Pisa, a gente tem ali uma barragem, a gente tem uma trinca numa edificação, uma trinca grande ali numa edificação, e a gente tem ali um momento de terraplanagem, né? Um momento de obra de terraplanagem. O que que tem em comum entre todas essas obras, né? Entre todas essas imagens? Todas elas estão relacionadas a, ao comportamento dos solos. Então, a gente tem ali várias propriedades diferentes que estão sendo exibidas de maneira indireta. Né? Aqui a gente tem efeitos da deformação e compressibilidade dos solos, a gente tem o efeito da permeabilidade da água nos solos, da resistência ao cisalhamento, a gente tem efeitos também sobre aí os recalques que vão acontecer por conta dessa deformação, a gente tem um comportamento de compactação, né? A gente tem ali os efeitos dos índices físicos, do teor de umidade e muitas palavrinhas aí que a gente vai aprendendo ao longo da disciplina e ao longo aí dos próximos vídeos também aí do conteúdo que a gente vai aprender junto. E tudo isso está no nosso dia a dia, está à nossa volta, né? O solo, ele é um material extremamente importante do ponto de vista de engenharia, né? Além do ponto de vista ambiental, que nós sabemos toda a importância, né, dos ecossistemas e como que é essencial para a manutenção da vida, quando a gente pensa em termos de engenharia civil, ele também pode ser encarado como um material de construção que a gente usa aí nas nossas obras. Então, por exemplo, a gente extrai do solo, né, extrai da natureza, extrai das rochas, aí muitos materiais de construção, né? E além disso, a gente também tem análise do ponto de vista de estruturas. A gente tem esse material como um material estrutural, aonde nós vamos empregar solicitações, empregar esforços, né? Quando a gente constrói as edificações, a gente está aplicando esforços no terreno. Quando a gente usa esse material, por exemplo, né, para ser suporte ali do nosso de uma rodovia, de uma estrada, quando a gente usa esse material para poder ser, por exemplo, barragem, né? O núcleo de barragens. Quando a gente usa esse material para ser obra de contenção, né? Tudo isso a gente está empregando uma solicitação estrutural para esse material. E é por isso que a mecânica dos solos é uma ciência tão importante, porque através aí dessa área a gente vai compreender um pouco mais como se comporta. Porque diferente de outros materiais, né, como aço, madeira, concreto, o solo, ele é um material que ele é particulado, né? E por ser particulado, ele permite vazios no seu interior, que podem estar preenchidos com ar ou com água. E essa configuração do solo, né, essa característica especial aí desse material, vai fazer com que o seu comportamento mecânico, hidráulico, físico, vá se comportar de uma maneira diferente daquilo que a gente está habituado. E é por isso, então, que é necessário a gente conhecer. Justamente a gente vai aplicar essa mecânica dos solos para poder compreender, né, aí nesse momento, né, por que que dependendo da onde a gente constrói, por exemplo, os efeitos que a gente tem sobre as obras são diferentes. Por que que as obras, né, elas têm que ser adequadas ao meio, né, ao ambiente, ao terreno? Porque cada local, né, vai se comportar de uma maneira diferente, porque tem uma composição de solo diferente, uma história geológica diferente, uma presença de água diferente, um comportamento físico, mecânico, hidráulico diferente aí do material. Isso faz, por exemplo, com que em certos terrenos, casas não apresentem problemas, mas cargas maiores já possam apresentar um pouco mais de problema. Além disso, a gente também faz modificações aí no terreno, né? A gente faz taludes, que são inclinações, a gente constrói obras, como eu comentei, barragens, obras de contenção, no estudo de fundações, estradas, né? Todas essas obras aí envolvem solos, pontes, né? Quando a gente pensa aí na fundação de qualquer tipo de obra, né? Desde uma casa até um edifício alto, né? A gente precisa transferir esses esforços para o solo.
A geotecnia, então, ela é uma interface ali, né, da engenharia civil com os aspectos da geologia como um todo, né? A geotecnia ali está nessa interface, quando a gente olha para todos os materiais geológicos de uma maneira, né, encarando como estrutura ou material de construção. O tripé da geotecnia, ele é pautado em três áreas principais, né, que se apoiam. Então, são mecânica dos solos, mecânica das rochas e geologia de engenharia. Essas três disciplinas, essas três áreas, elas são importantes aí para a gente compreender a geotecnia. E além disso, elas são base porque a partir disso nós podemos ter análises de projetos ambientais, obras de terra, fundações, obras com geossintético e outras novas tecnologias. A gente também tem as obras de infraestrutura. Então a geotecnia ela vai permear todos esses âmbitos, né? Ela se pauta aí em três grandes partes, mas ela vai permear todos esses âmbitos. Bom, e os solos e os materiais geológicos que nós temos, eles podem ser de formatos, tamanhos, né, colorações, composições diferentes. Isso vai depender da história geológica de cada local, né? E essa diferença de tamanhos, de propriedades, faz com que a gente tenha uma gama muito grande de solos. Basicamente, cada terreno ele acaba sendo único. Muitas vezes a gente acaba classificando esses materiais, né, com propriedades semelhantes, mas a gente pode pensar que o terreno ele é único e a gente precisa conhecer as propriedades que o material vai desempenhar naquele local. Isso para a gente poder, por exemplo, construir obras como essa terraplanagem de barragens, né, a gente poder entender como que vai ser o processo de transferência de carga das diferentes tipos de fundações que existem, dos diferentes tipos de fundações, né? A gente tem fundações como sapata, estacas, tubulões, radiz, né? E cada um vai ter um comportamento mecânico diferente de transferência de esforços. Quando a gente vai fazer qualquer obra, geralmente a gente inicia pela terraplanagem. E algumas obras elas são fundamentais, como por exemplo barragens, estradas, né? A gente precisa fazer esse preparo do terreno, essa melhoria mecânica, né? Esse nivelamento. E essa terraplanagem ela vai depender do comportamento de compactação do solo, né? Cada solo vai apresentar um comportamento diferente, que vai exigir, né, demandar equipamentos diferentes, quantidade de águas diferentes. E também o solo, ele também pode ser utilizado como própria estrutura, quando a gente pensa em obras de terra, que envolvem aí o solo como material estrutural, né? O emprego de geossintéticos, né, solos atirantados, solos grampeados, terra armada, né, tantos sistemas aí importantes que a gente tem para fazer as contenções, por exemplo, né, no tratamento também de erosão, quando a gente vai fazer o taludamento, né, aí de uma área, qual que vai ser essa inclinação, qual que vai ser essa altura, tudo isso depende aí das propriedades que o solo irá desempenhar. Quando a gente pensa nas obras de contenção com gabião, né, como eu comentei, solo enxertado, terra armada, solo grampeado, né, as estruturas de solo reforçado com geossintéticos. Na parte aí também de mineração, a gente tem a presença. Na parte de aterros sanitários, também a gente aplica, né, as propriedades aí da área da geotecnia. Na extração de água, que a gente tem aí de abastecimento, no represamento, né, nos aspectos, como eu comentei ali, de extração mineral, né, na parte aí de exploração das minas. E a grande questão que a gente tem, né, é entender que o solo, ele é esse material de engenharia e ele precisa ser estudado, a gente precisa identificar essas propriedades que ele vai desempenhar, porque cada terreno vai ter o seu comportamento. E conhecer esse comportamento, ele é a chave para que a obra tenha um sucesso, tanto na parte de projeto quanto na execução e principalmente no seu desempenho. Então, conhecer e respeitar esse material, né? Entender as suas particularidades, as suas especificidades, né? É muito importante na engenharia civil. E é isso que a gente vai tentar, né? Resolver aí durante toda a nossa jornada.